Mas e aí, guerra comercial Brasil e China, guerra Rússia-Ucrânia, Brasil no centro desse rolo inteiro aí, né? Pode ser uma rota alternativa, pode ser uma opção viável para poder suprir a demanda de soja da China, demanda de carne bovina, enfim, né? Quais são os impactos aí de toda essa confusão mundial dentro do nosso agronegócio? O que vem pela frente no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Vamos falar sobre esse assunto com quem entende, com quem domina o mercado, porque hoje nós trouxemos um especialista em inteligência de mercado, analista de mercado, trader, tudo que você pensar, o homem é fera. Enfim, né? Já é figurinha repetida aqui na nossa bancada desse podcast. Sempre volta porque o assunto dele é sempre recorrente, ele sempre está em alta, tentando entender toda essa arrumação geopolítica e como que isso interfere dentro do nosso mercado doméstico e também no nosso mercado internacional. Nós estamos falando do Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Seja bem-vindo, Ronaldão. Valeu, Pedrão. Seu início foi eu fiquei parecendo um profeta do apocalipse agora, só falou coisa boa pra eu me discutir aqui. Mas é isso aí, Ronaldão, como é que você tá? Firme? Tamo bem. Quando foi a última vez que você veio aqui, você lembra? Cara, acho que vai fazer um ano que já tava Israel e Hamas. Israel e Hamas. Foi 6 de outubro de 2023 para 24. Já vai fazer 2 anos, né? Foi 23 ou 24. Nossa, já tem estudo? Já. Eu tô achando que a minha memória pode estar me enganando, eu tô em dúvida se foi 23 ou se foi 24. Porque tem 3 coisas curiosas com o dia 7 de outubro. Foi a guerra Israel e Hamas, que ela já estava comemorando uma guerra de 50 anos. No dia 6 de outubro eles tiveram a guerra lá em 50 anos atrás, vou falar a data que vai não errar a matemática. E aí agora teve essa guerra, é aniversário do Putin, dia 6 de outubro, Putin também nasceu dia 6, e aniversário da minha esposa. Então essa data aí fica marcada pra mim. Data bomba. É uma data de gasto, você tem que se programar ali. Com certeza. E foi acho que então vai fazer pelo menos um ano. Vamos colocar deve ter pelo menos ano. um ano. Que a guerra já tá e não resolveu ainda, né? Surpreendeu, já entrando um pouco aqui no tema, quando o Trump assume no dia 20 de janeiro, e ele já meio que anuncia um cessar-fogo, Israel e Hamas. Então deu um sinal bom, peraí, o cara realmente veio comprometido. E a campanha, a promessa dele. Primeiro dia eu já vou resolver. Mas é uma guerra muito complexa, voltou tudo ali de novo. Tem um problema para saber quem é que vai administrar a faixa de Gaza. O Trump estava querendo fazer aquele programa turístico dele, mas são muitos habitantes que tem ali. Agora Israel anunciou um novo programa de ataque, de tirar a população para uma região e intensificar os bombardeios e tentar retomar nos próximos meses 100% da região. Então você vê, faz um ano que a gente está discutindo esse conflito e ainda sem perspectiva de final. Sempre tem uma operação militar nova, mas a gente não sabe o que vem pela frente. O curioso ali, Pedro, que tem a faixa, perto da faixa de Gaza, Israel, a gente está falando que é cercado pelos países da OPEP. Está no quintal da Arábia Saudita. A gente já tinha comentado isso na última vez, que eles estavam costurando o Acordo de Abraão, que era o acordo para os países árabes reconhecerem Israel como Estado. O Trump já tinha feito isso em 2018. Aí o Biden não conseguiu avançar com muitas pautas mais pesadas, ele tinha dificuldade de avançar, né? Parece que o mundo ficou meio no stand-by durante o mandato do Biden, né? As coisas pararam de acontecer, né? É o que o Trump fala, né? O Sleep Biden, o Biden sonolento, né? E tá certo. Cara, é muito forte, assim, evidente a fraqueza do Biden na geopolítica. Tanto que uma das primeiras coisas que ele faz é arrancar as tropas do Afeganistão, você se lembra do que aconteceu? Abandonou um monte de coisa lá, né? Deixou inteligência, deixou digital de soldado americano pro Al-Qaeda, e os grupos terroristas, né? Veículos, tanque de guerra, munição, helicóptero. Abandonou lá, né? Você viu que ele fez nas coxas, a palavra é essa. O Trump já estava fazendo esse acordo para a retirada do Afeganistão, mas fazendo gradativo. Olha, vocês vão voltar, mas vocês vão voltar respeitando isso, aquilo. Aí o Biden sai de qualquer jeito. Então, no governo Biden, todas as guerras que o Trump tinha segurado eclodem no governo dele. Israel e Hamas acontece esse conflito, e ali é o quintal da OPEP do lado da Arábia Saudita. Então tinha um acordo de Abraão, que eram vários países que iam reconhecer Israel como Estado. Bahrein já tinha entrado, Marrocos já tinha entrado, se eu não estou enganado, Marrocos também já tinha entrado, outros países também já tinham entrado nesse acordo de Abraão.
E a Arábia Saudita ia reconhecer o acordo, que ela reconheceria Israel como Estado em troca da proteção americana. Porque o Irã é um país árabe, mas ele é isolado dos outros árabes. Porque ele fica metendo bomba na Arábia Saudita o tempo todo. Uhum. E a Arábia Saudita estava no plano de construção de turismo, e ela estava no plano que os Estados Unidos têm um tipo de poder na geopolítica que chama soft power, que é o domínio sutil. Você não impõe poder, você não impõe força, você impõe cultura. Igual a esquerda faz no Brasil. Exato, ideologia. Você impõe ideologia. E lá nos Estados Unidos eles fazem isso muito bem com Hollywood. Com Hollywood. Todos os filmes de Hollywood, o vilão é o russo, as outras etnias não são tão valorizadas. Agora eles estão mudando essa cultura woke, mas foi criado já esse soft power. E a Arábia Saudita estava querendo fazer isso com turismo, criando aquela cidade inteligente, comprando times de futebol, com esporte. Investindo pesado na cultura para se tornar uma potência relevante e influente. E ela não ia conseguir fazer isso com o Irã metendo bomba nela ali no quintal dela o tempo todo. Então, vou fazer um acordo. Eu reconheço Israel como Estado. E qual que é a importância da Arábia reconhecer Israel como Estado? A representação do islamismo é na Arábia Saudita. É lá que tem a Meca. Então não é o Irã e nem Jerusalém que é o líder islâmico. É a Arábia Saudita. Então se a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, o líder islâmico... eu sei que muita gente, muito cientista religioso está me ouvindo falando, não, mas não é bem assim, mas eu estou falando de uma forma mais simples aqui para colocar a gente na mesma página. Lógico. Se a Arábia reconhece Israel como Estado, é quase que obrigatório todos os outros reconhecerem. Aumenta o isolamento do Irã. O grande inimigo ali é o Irã. E aí a Arábia estava prestes a assinar esse acordo. O Irã vai lá, o Hamas, que é um grupo terrorista patrocinado pelo Irã, vai lá e ataca Israel. Então você não pode assinar um tratado de paz no meio de guerra, você não vai conseguir avançar com as negociações. E até pro Benjamin Netanyahu atrapalhou ele, né? Porque caiu a popularidade dele, né? Ele já estava meio mal, né? Já estava meio mal, né? Ele já estava com os casos ali de corrupção. Eu acho que é o contrário, Pedro. Eu acho que ajudou um pouco. Porque uniu todo mundo ali, vamos corrigir a guerra. Vamos resolver. Vamos enfrentar a guerra primeiro, depois a gente arruma a política. Porque ele estava para sair. Só que assim, o parlamento de lá já tinha assinado uma moção para tirar ele, só que aí veio o H e falou, não tem que deixar o homem, porque não tem ninguém agora que vai conseguir resolver isso. Peitar a parada. Aí para fechar e te devolver aí, que eu começo a falar, às vezes eu não paro, é muito café que eu já tomei aqui. Lá tem o canal, o Estreito de Omã, o canal de Hormuz, que mais de 30% da logística de petróleo passa por ali, mais de 30% da produção global de petróleo é ali. Então esse é um primeiro receio, o abastecimento de petróleo que pode, por mais que os outros países não estejam envolvidos, mas o Irã controla o Estreito de Hormuz. Se ele fecha, ou se a guerra estende para uma região, não é interesse para ninguém. Sim. Nenhum dos países inimigos querem impactar o abastecimento e o escoamento de petróleo. Mas pode acontecer, é uma guerra muito próxima ali. Isso vai impactar petróleo, vai impactar... é um ponto estratégico, né? E é um ponto estratégico. Vai impactar tudo. E de outro lado, o receio, hoje a gente está vendo frequentemente o Trump falar que não vai permitir que o Irã faça a sua bomba atômica. É o grande medo do mundo, a bomba atômica na mão do Irã. Tem muito menos medo bomba atômica na mão da Rússia, por exemplo, que o Putin é um cara que é maluco, mas ele ainda, de certa forma, respeita dentro do simbolismo as instituições. O Khamenei não, ele é dono do país e ele faz o que ele quer. Só que ele já está acordado com a Rússia e com a China. Então hoje ele pede permissão para a Rússia e para a China, mas ele não abre mão de alguns desejos dele, que é como, por exemplo, a bomba atômica. E a ONU teve várias vezes medindo o urânio no Irã, o enriquecimento de urânio. Eles estão assim, precisa de 70%, eles estão com 80%, 90%. Então tem tudo já para ter a bomba atômica, está faltando muito pouco. Então por isso que o Trump está em cima. E um país como o Irã, que ninguém controla, e já é embargado, já é isolado, é inimigo de todo mundo, com a bomba atômica... Você é doido. É medo. E aí Israel está enfrentando isso. É isso que Israel está enfrentando. Então, assim, são várias camadas essa guerra, né? E atinge a gente de vários lados também. Vários lados, né? Porque o Brasil acaba sendo impactado diretamente, né? Principalmente na questão do petróleo. Por mais que a Petrobras, né, a gente seja autossuficiente de petróleo e tal, tudo mais, mas a gente sabe que o mercado é global.
E isso afeta toda a cadeia do agronegócio também, né, Ronaldo? Não tem para onde correr, né? Tem a questão do petróleo, porque o petróleo é a mãe das commodities. Quando a gente fala de inflação, o que é inflação? Você tem serviços que não dá para controlar muito. Serviço, o governo não consegue abaixar ou reduzir o valor de serviço. Você tem alimento e energia. Alimento e energia é o calcanhar do político. Quando o alimento sobe e o preço de energia sobe, energia é gasolina, energia é movimento. Isso bate na popularidade de políticos. Então, o petróleo é energia. Aí, quando você movimenta o petróleo, hoje a gente está falando do petróleo nas suas mínimas, que é ali na casa de $60 o barril. Está controlado, porque a guerra já vem tanto tempo. Aí, o mercado pensou assim, poxa, se fosse acontecer alguma coisa, já teria acontecido. E eles estão levando ali, é um problema humanitário, mas hoje não é tanto um problema mais de mercado. Porque do jeito que tá só arrastando sem... O mercado já precificou, né? Precificou. Aí a OPEP veio dizendo, vou aumentar a oferta, a produção vai subir. A Rússia está embargada lá pela Europa e pelos Estados Unidos, já com petróleo de $60 barril. Então, $60 é um bom preço. A guerra, ela poderia fazer o preço subir caso ela chegue para essas regiões que produzam petróleo. Mas parece que hoje não é o caso. E para o agro, vai atingir a nossa vida em cheio no nosso custo de produção, porque o petróleo influencia sobretudo a soja, por causa da relação do biodiesel com óleo de soja, mas também é um câmbio. E a adubação nitrogenada, né? Nitrogenado, que é gás natural e está correlacionado. E também a moeda, porque quando você fala de guerra, você fala de aversão a risco. Se as tensões aumentarem, geralmente em cenário de guerra, o dólar sobe no mundo inteiro. Foi diferente com o que a gente viu Rússia e Ucrânia. O Brasil, quando a guerra estourou em 22, só no Brasil o dólar caiu. O dólar subiu no mundo inteiro, menos no Brasil. Porque o dinheiro saía dos países e saía da Rússia, sobretudo, mas para onde que vou colocar esse dinheiro? Vou botar no Brasil que o juros está bom. Ainda era o governo Bolsonaro, carry trade, né? Que é o carry trade. Os juros do Brasil tá bom e é um país até então confiável. É um país exportador, então é um país que tem uma demanda frequente para ele. Então, para o Brasil nunca vai faltar cliente, porque todo mundo precisa dos produtos brasileiros, sobretudo mas soja. Confiável até aquela época, né? Hoje a gente já não sabe, né? Não, hoje a gente é totalmente hoje queimamos o filme, né? Cara, você tem Selic de 14,75 e dólar de 5,70. Se você tem uma Selic de 2 dígitos, não é para você ter um dólar acima de 5, perto de 6. E uma inflação de 5,48 é o tripé da macroeconomia, Pedro. Se você não pode ter Selic, dólar e inflação alta. Se a Selic está alta, ou o dólar ou a inflação tem que estar baixa. E a gente vem numa frequência de alta dos três. Que é a política de retração, né? Assim, o Brasil, ele está inflando. O que é a inflação? Você chega num ponto que a bolha estoura. Então ligaram as impressoras, né? Ligaram as impressoras lá. Né? Para imprimir mais coisas. E a deflação, ela é até pior do que a inflação. A gente está vendo nesse governo um crescimento forçado, que é um crescimento além da sua estrutura, que é quando o governo dá linhas de crédito para o povo continuar gastando, mas não tem a estrutura de crescimento pronta. É parecido com o que você passa na empresa. Tá? Às vezes tem muita empresa que o problema dela cresceu demais e não estava preparada para o crescimento, e de repente vem uma queda brusca, porque você não se preparou para aquele crescimento. É o que o Brasil está sofrendo. A gente não preparou, vou falar de uma forma mais simples aqui, a infraestrutura do crescimento, não pavimentamos a rodovia, e soltamos carro com força para poder... De qualquer jeito. Para poder ir embora, de qualquer jeito. E aí isso depois quebra. Então, a gente precisa baixar a inflação, a gente precisa baixar o câmbio, a gente precisa baixar a taxa de juros. Hoje a gente tem as 3 coisas altas. Ponto positivo é que parece que não vai subir mais esse ano, né? 14,75 foi o estacionamento. Espero também, porque... taxa cara esmaga todo mundo. Esmaga todo mundo. Todo mundo sente. Todo mundo para de gastar, né? Porque o juro fica muito alto. Né? E começa a cortar gastos, né? E aí começa a cortar gastos. Às vezes implica em corte de empregos, reduzir contingente de pessoas, que é triste, é ruim. Então é o que você está dizendo. Naquela época o Brasil era confiável. Hoje a gente tem uma taxa de 14,75 e tem guerras lá fora e o Brasil não é mais esse celeiro do dólar. Pelo contrário, a gente está exportando dólar. O dólar está saindo daqui. O dólar não está voltando como a gente já sofreu lá no governo passado. Eu vejo um ponto muito positivo com tudo isso. Um ponto muito positivo.
é que esse governo especificamente e qualquer governo parecido com esse não tem chance nenhuma no Brasil mais. Tá claro para todo mundo. Se você sentar na sua casa familiares que são petistas, fala assim, defendem o PT, né? Não são petistas carteirinha, que defendiam o PT, votavam no Lula, que eram até meio fanáticos. Muitos deles hoje já não estão vendo assim, não dá mais para esse governo. Já foi. Então, ponto positivo que eu imagino é que esse mandato enterrou de vez o PT. Só para te devolver, tem um ponto interessante que eu gosto de tratar, que eu sempre trato em palestras. A única chance que eu vejo para o PT se manter relevante na política, acho que a gente conversou desses encontros nossos aí, eu acho que a última vez que a gente teve naquele evento, acho que a gente chegou a comentar algo rápido sobre isso. Que a gente chegou, não lembro, não tenho certeza. A única chance que eu acho, é um achismo muito grande, que o PT se manteria relevante é se o Lula, não pode nem ser o Haddad ou qualquer outro, teria que ser o Lula concorrendo contra o Bolsonaro. Porque no meu ponto de vista... Ah, sim. Mas eu acho que difícil o Bolsonaro se candidatar, porque eu acho que é impossível. O STF já foi bem claro, né, no posicionamento dele. Assim, teria uma chance. O Legislativo faz o que quer com a Constituição. Não estou falando isso como se fosse errado, não. Não, sim. Fato. É negócio. Não, mas eu digo assim, se tem alguém que pode mexer na Constituição, é só o Legislativo. Ninguém mais pode. Tem as cláusulas pétreas, o STF é o guardião, mas ele não pode legislar. No Brasil, o STF legisla, né? Pois ele legisla e outra, né? Ele passa por cima, né? A gente viu agora recente aqui o caso lá do... Agora eu vou lembrar o cara. Acho que é do Daniel Silveira. Não sei, só sei que o Congresso inteiro votou uma coisa. O STF foi lá e falou assim, não, negativo. Mas essa prerrogativa aí depende muito do presidente da Câmara de insistir e falar. Mas o caso, eu também não acho que vai acontecer. Eu sou da mesma opinião que você. O Careca, sobretudo, não vai deixar Bolsonaro voltar. Não vai deixar, não. Mas se o PT mostrasse ali uma disposição para os líderes de partido, para os líderes do Congresso, vota isso aí para deixar o Bolsonaro voltar. Qual que seria a intenção do PT com isso? O Lula contra o Caiado perde feio. O Lula contra o Zema perde feio. Você acha que o Caiado ganha do Lula? Eu acho que ganha. Eu acho que o Caiado ganha. Eu acho que o Zema ganha. Eu acho que o Tarcísio ganha de longe. Eu penso que qualquer um da direita ganha forte contra o Lula. Agora uma chapa Caiado e Zema, né? Também pois é. Seria forte. O que aconteceria o Lula perdendo feio, de uma distância grande? Ele perderia relevância política e perderia muitas cadeiras de senador, de deputado. Não vai conseguir eleger muitas bancadas se ele estiver muito distante do concorrente dele. Agora, ele contra o Bolsonaro, ele perde, mas não perde tão feio. Porque quem ganha a eleição não é quem tem mais voto, é quem tem menor rejeição. Uhum. É esse que ganha. E a rejeição do Lula é muito alta e a rejeição do Bolsonaro também. Bolsonaro ganha, mas talvez a gente viria algo parecido com o que foi o resultado da eleição passada. 51 a 48, 49. Só que agora inverso, né? Seria 51 pro Bolsonaro, 50 pro Bolsonaro, 48, 49 pro Lula. Aí ele se manteria relevante no jogo político, conseguiria ainda... Eu falei isso com alguém falou isso, não fale isso em público, não deixa... É um empresário, assim, bem equilibrado, né? Assim, eu não suportaria mais uma eleição com essa polaridade, que é violenta, né? O Brasil está violento quando se fala de polaridade. Então, precisaria de alguém realmente que trouxesse o equilíbrio, mas que pensasse no povo, nas políticas fiscais, não só em política social, mas na política econômica. Então, o que eu vejo de bom que está acontecendo agora é que eu imagino que o Bolsonaro não consiga voltar, e aí o Lula não vai ter essa concorrência próxima com ele e enterra de vez o PT. Aí o PT vai virar um partido do tamanho do PSOL, de qualquer outro desses partidos sociais comunistas aí, mas não com uma relevância igual o PT tem. Vão incomodar, sempre incomodam. Eu acho que nada, eles devem ter aí cerca de 30% de voto ainda. Tem as questões das escolas públicas que acabam sendo muito ideológicas, porque o pessoal recebia alguns incentivos, alguns investimentos que o Bolsonaro cortou, isso deixou o pessoal bem... Mas o Lula também não voltou com esses incentivos do jeito que eles queriam. Agora tá a conversa aí da questão do Vale Gás, da isenção de conta de luz, e também esse problema do INSS aí que estourou essa bomba aí. Né? Que ele tá falando que o governo vai ressarcir os aposentados.
porra, velho, quem tem que ressarcir é quem roubou, não é o Estado, né? Jogar mais essa pro pagador de imposto é foda, né? Só que eu acho assim, Pedro. Eu vi alguém falando, pra você ver que tem muita desinformação. Ah, isso começou desde o governo Temer. Ah, isso veio desde o governo Bolsonaro. Não, isso é só no governo... Vão ventilando uma série de... O culpado é esse governo, não tem como. Até o Bolsonaro que soltou um vídeo mostrando o PT votando contra um projeto que blindaria esse tipo de situação. Foram 6 bilhões e pouco. 2 bilhões eles bloquearam lá para salvar. Não, tem 2 bilhões desses 6 que nós vamos pagar. Mas 4,2, 4,3 alguém vai ter que pagar. Cara, roubar de aposentado é muita gente. Se a gente tirar um pouquinho de cada um, ninguém vai ver. O aposentado, a grande maioria dos aposentados no Brasil fazem as contas, é do pouquinho mesmo. Pois é. É 30 reais, 40, 50 reais que vai pagar uma bolacha ali, que às vezes é o lanche da semana. Então, assim... de pironinha lá. A farmácia. É assim, é muito não viver a realidade que o Brasil vive. A realidade do Brasil é que o aposentado, a grande maioria, faz conta de pouco dinheiro. Então, por aí você já pega a covardia. Então, é muito antipopular você não pagar. Tem que se pagar. De fato, isso vai ter que sair do nosso bolso. Só que isso deveria implicar numa situação, numa punição maior pro governo. Foi o governo que deixou isso acontecer. Pois é, ué. Ah, nem tirou o ministro, nem demitiu o ministro. Então não teve punição. O Congresso, no meu ponto de vista, é o grande culpado. É o legislativo que tinha que estar fazendo alguma coisa. A culpa do desastre político, na minha opinião, que a gente está vivendo hoje, não é só o executivo ter esse descontrole fiscal, essa desgovernança, é o legislativo ser conivente. As pessoas não sabem qual que é a função de um legislativo. Ah, ele vai legislar, porque como o nome já diz, mas ele também tem que fiscalizar. Mas é engraçado, né, Ronaldo? Porque parece que o legislativo, parece que ele tem um rabo preso, né? Que ele não quer agir. Porque parece que a hora que o legislativo começa a agir, os caras lá do STF começam a tirar os processos da gaveta. Mas olha, você já reparou isso? É isso. Olha o caso do INSS que você falou. Como é que nós vamos pagar isso? O orçamento já não tem espaço mais. Vamos tirar das emendas dos deputados. Se fosse qualquer outro presidente que chegasse, você chegou lá, Pedro. Você tem que resolver essa bucha. Tiraram o Lula, você tem que resolver isso. O que você faria? Gente... Cortar gasto do governo. Temos que cortar gasto. Onde é que eu posso cortar aqui sem deixar faltar nada para a saúde, para a educação? Só tem as emendas. O que eu vou fazer? Eu vou ter que vir falar para a população que vocês não querem deixar. Só que esse governo não tem credibilidade nenhuma. Se ele vir falar para a população, talvez é capaz da população ficar a favor do legislativo. A máquina nossa é pesada. O legislativo, para mim, é... Você tem um prefeito na sua cidade. A gente reclama às vezes do prefeito ou elogia muito o prefeito, mas a gente esquece que a gente paga para um bando de vereador tá lá cobrando. Não vou citar nomes, mas a legislação passada de Goiânia foi muito mal falada. Sim. Muito criticada, assim. Eu acho que eu não vi uma popularidade tão ruim, uma rejeição tão alta como a gente viu com o prefeito de Goiás. Acho que no nível nacional foi um dos piores. Mas cadê a Câmara? Cadê os vereadores? Cadê o legislativo? E eu tô vendo isso acontecer no âmbito nacional. O governo está dando emendas parlamentares, está passeando para baixo para cima com o presidente da Câmara, faz reunião particular, o presidente da Câmara está botando o que o governo quer que ele vote, e é isso que a população tinha que acordar. O legislativo ele tem que legislar e ele tem que fiscalizar o executivo se ele está trabalhando bem ou não. A gente está contando todas essas histórias, mas sempre focando no ponto do nosso impacto aqui, que eu não esqueci a primeira pergunta. Esse é um dos fatores, do meu ponto de vista, que faz com que o dólar tenha 5,70 como ponto de gravidade. Eu falo ponto de gravidade porque ele sobe, mas não tem fatores para ele ficar alto. Lá fora... Suporte e resistência. Lá fora tem fatores para o dólar tá caindo já. Mas aqui dentro a gente tem fatores que empurram ele para cima. Lá fora a gente tem fator que puxa o dólar para baixo e aqui dentro a gente tem fatores que puxam ele para cima. Então por isso que ele sempre fica perto de 5,70. 5,70 é um câmbio caro. É alto o valor de $1 de 5,70. Demais. Então não era para a gente ter esse valor assim. Eu tenho empresa, sou analista de mercado e a gente tem várias coisas que são dolarizadas ali no nosso trabalho. E tem coisa que eu estou tendo que cancelar. Assinaturas de alguns softwares, plataformas, né? Serviços que a gente contrata de terceiros. Esse ano eu não sei não se eu vou conseguir voltar, porque é dolarizado. Eu contratei há muito tempo, porque a gente tinha $1 de 4,20, que eu já estava achando caro, 4,30.
E agora a gente está tendo um dólar perto de 6, com a Selic de 14,75, com uma inflação de 5,48. Eu atribuo isso não só a esse governo. Eu acho que é uma hipocrisia do povo dizer o governo é ruim, o legislativo também é ruim. Péssimo. Não tem como você ter um executivo ruim com um legislativo bom. E não tem como você ter um governo bom com um legislativo ruim. Às vezes até pode ter, que o Bolsonaro enfrentou muito isso também. Mas se o governo é ruim, o seu executivo é ruim, seu presidente é ruim, os deputados e os senadores também são. Do mesmo jeito que o povo. Só que, sobre o caso do INSS, quanta desinformação vai chegando? E não é culpa da gente, assim, você recebe de gente confiável. Mas peraí, não é bem assim. Começou em governo. Qual governo a gente pode culpar? É esse de agora. Não interessa qual, né? Interessa que tem que resolver. Eles não conseguem resolver, não conseguem mostrar. Você já viu tanto que essa dualidade de Lula-Bolsonaro parece que um precisa do outro. É o Batman e o Coringa, né? Não é? É o Batman e o Coringa. Eles precisam do outro, cara, o tempo inteiro. Um não larga o outro. Você conversa com qualquer petista, não sei o que. Mas e o Bolsonaro? Né? Aí você conversa com qualquer bolsonarista. Mas e o Lula? Vamos fazer o seguinte. Tira todo mundo, põe um caiado aí que vai ficar bom. Eu não vou fazer campanha, eu não sei. Eu tenho um receio um pouco, é até perigoso eu falar isso, porque tem gente que gosta muito do caiado, eu já percebi isso. E às vezes quando eu falava, eu pensava assim, pode ser então que não. Eu sempre fui admirador do que o Caiado fez em Goiânia na segurança. Muito. Eu moro em Goiânia, né? Você mora em Goiás, mas eu vivi uma coisa aqui em Goiânia, na pele, que a gente vai para outras cidades, viaja muito, e às vezes eu viajo de avião, às vezes eu viajo de carro. E muitas vezes eu chego na cidade de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, antes do Caiado, eu não vou falar a data, não lembro também quanto tempo, mas antes do Caiado, se a gente chegasse em Goiânia, a cidade estava um deserto. Você chegava com medo, de madrugada, obviamente, Pianinho, madrugada, às vezes iluminação ruim, e aquelas notícias que tá muito inseguro. Hoje, eu chego em Goiânia 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, parece que é 5 horas. Parece que o povo tá levantando para ir trabalhar. Já a cidade não dorme mais. E é viatura circulando o tempo inteiro. É uma cidade segura. Nesse ponto eu admiro, porque a gente viveu isso aqui, tá vivendo isso aqui em Goiânia. Uhum. Mas eu tenho medo de taxa, Pedro. Eu tenho muito medo de taxa. E o Caiado é um cara que se mostrou muito favorável à taxa. Taxou o agro, veio fundo de infra, aquela polêmica da energia solar. Esse país não precisa de taxa. E eu tenho um pouco de medo do Caiado porque ele é muito carismático. E ele é muito amigável. Você vai gostar do cara. Você senta para conversar com ele. Já teve oportunidade várias vezes, já tive oportunidade. Você senta para conversar com ele, você fala assim, eu quero ser amigo desse cara. Esse cara é bom demais. Carismático demais. Só que aí ele vai botando as taxas e ninguém fala e você vai pagando e isso vai ficando pesado. No âmbito nacional eu tenho um pouco de medo. Mas assim, se ele viesse na campanha dele, não, meu plano não é... esclarecesse isso, talvez fica mais fácil de ficar favorável. Mas, dependente se vier Caiado, eu queria muito chegar a um segundo turno, tivesse Caiado, Tarcísio ou Caiado e Zema, direita com direita. Nossa, aí era lindo. Eu acho que é quase impossível pela relevância que a esquerda ainda tem, né? Mas assim, igual você vê, se não vier o Lula, o Haddad é desidratado, né? Ah, não, o Haddad não ganha nem pra síndico de condomínio. O Haddad, ele é mau entre os petistas, porque ele tentou no início ser um ministro razoável. Eu até falei assim, a minha grata surpresa foi o Haddad, que eu esperava que ele ia ser muito pior. E no início não, o cara foi a favor de reformas importantes, foi a favor de corte de gastos. Nossa, o Haddad me impressionou. Mas por pouco tempo. Aí ele começou a receber fogo amigo dos povos petistas, aí voltou, aí veio petista ao extremo, veio taxade, né? Aí veio pondo taxa. Então o Haddad, ele não tem... E o Lula entrando na frente dele, né? Passando por cima do... Tinha aquele meme, os irmãos jogando videogame, você já viu aquele, né? Aí tá jogando, tem eu e você jogando, aí o nosso controle tá ligado, aí tem um irmãozinho pequenininho com controle sem fio, o fio dele cortado. Ele fazendo assim. de conta que tá jogando. Ele acha que tá no jogo, mas é só... Era o Lula e o Haddad. O Haddad achava que estava fazendo alguma coisa, mas era o Lula que estava mandando. Tanto é que você nem vê ele na televisão mais. Ele está desidratado tanto na esquerda, a direita, não precisa nem falar. Então, eu acho que não tem outra pessoa, vai ser o Lula. Eu acho que ele iria para um segundo turno. O mercado não gosta de Lula. Todas as vezes que a popularidade do Lula cair, o dólar também cai. Porque o mercado vai precificar o real valorizando.
ó, pode valorizar o Brasil, porque Que esse o Lula cara vai sair. vai vazar. E se a gente tiver a popularidade do Lula em alta, o dólar sobe, porque o real desvaloriza. É mais ou menos nessa, para falar de uma forma mais fácil. Ano que vem é ano eleitoral. Ano já de campanha, né? Vamos falar, né, ano de campanha. O Caiado já lançou a campanha dele agora, 2025. Você vê para uma eleição de para uma posse de 2027. Ano que vem, então, já está todo mundo em campanha. Você tem o rombo do INSS, que já está gasto agora. Você tem os gastos do governo ordinários ali, que já são muito altos, e os extraordinários, que também são muito altos. E você vai ter gasto com eleição. Que rombo que vai virar. Então, eu tinha uma expectativa que 2026 ia ser muito bom, mas eu tenho medo desse gasto com campanha. Mas eu acredito que ali a gente já vai ter pesquisas mais avançadas e o mercado, toda vez que vê a popularidade do Lula caindo, pode diminuir um pouquinho o valor do dólar aqui e melhorar. Todos os analistas já esperavam que 2025 ia ser ruim e uma melhora para metade de 26 ali. Eu tenho essa expectativa como analista, mas como fé também. Você tem que ter um pouquinho de fé ali. Espero muito que 2026 seja bom, mas vai ser difícil chegar ao fim de 25. Eu acho que o pior... A gente tá nele. Tá passando pelo pior. A gente tá quase no fundo do poço. Estamos quase no fundo do poço, mas acho que permanece ainda por um tempinho antes de vir uma melhora. Então você tem que sobreviver no 25. Falando de economia, para tentar no 26 melhorar alguma coisa. Amém, se Deus quiser, né? E aí, Ronaldão, a conversa boa vai rendendo, a gente já tá quase esgotando aqui nosso tempo, mas pra gente fechar aqui, e o Brasil se torna um player importante dentro desse cenário da guerra de tarifas aí. Agora o Trump deu a bambeada, né? Eles voltaram atrás um pouco, parece que houve um consenso ali. Mas eu vi que o Brasil, né, por ter uma posição estratégica também, geograficamente falando, é um entreposto aqui entre o Pacífico e o Atlântico, e tudo isso favorece também nosso agro, né? O agro já está um pouco sofrendo no início da colheita da soja, sofrendo pelo ponto positivo, porque era para a soja o preço despencar. E não despencou, porque existia esse medo, e a China foi sustentando os nossos prêmios aqui. Mas tem um ponto importante, Pedro. Essa guerra comercial, vamos focar China e Estados Unidos, vou nem falar com o resto do mundo, falar China e Estados Unidos, que é o nosso grande foco, porque soja é o nosso principal produto de exportação, mais do que petróleo. São poucos anos que o petróleo consegue ficar acima de soja, a soja sempre fica ali disparado para cima. E a gente vende para a China. O mercado de soja é um mercado pequeno. É o Brasil e os Estados Unidos que produzem e a China que compra. Não tem mais ninguém que produz soja. A Argentina produz, mas para ela consumir. Ela vende farelo e óleo. Soja in natura, quem vende é só o Brasil e os Estados Unidos e só para a China comprar. Ninguém mais compra também. E é o nosso principal produto. Então a gente é 100% dependente da China. 70% da nossa soja vai para fora. Verdade. E 30%, 20% fica no mercado interno. Às vezes tem ano que fica um pouquinho mais, 40% que o nosso consumo está aumentando. Mas o ponto é, a China não vai conseguir comprar 100% dos Estados Unidos, mesmo que um acordo obrigue que ela compre muito. Ela vai precisar comprar do Brasil. Só que, a depender do volume que seja acordado, se os Estados Unidos obrigar a China a comprar muita soja, e pode ser que obrigue, não por economia. A soja para os Estados Unidos não representa nada para eles, igual representa para a gente. Tirar a soja deles, eles vão continuar sendo dos Estados Unidos. É mais um produto só. Se tirar a soja do Brasil, a gente quebra. Acabou o Brasil. Pode devolver isso aqui para Portugal. Não tem o que fazer mais. Os Estados Unidos não. Se tirar a soja lá, eles continuam bem. Mas o produtor é o eleitor. É o principal eleitor do Trump. Onde ele ganhou avassaladoramente na frente mais de 300 votos contra 200. Então faz todo sentido o Trump obrigar a China a comprar muita soja americana para melhorar a popularidade dele com o principal eleitor dele. E dar essa sensação de melhora de economia, essas coisas todas. Tem um prazo aí para esse acordo sair. Eu imagino que o acordo vai vir com a robustez, porque o primeiro acordo lá na guerra passada não foi cumprido. Veio o Sleep Biden, como o Trump chamou, e não fez com que a China cumprisse o acordo. E eu penso que isso pode prejudicar a gente. Então, depois que passou a colheita, a gente veio numa escalada, numa derrocada de preços, prêmios caindo, e esse acordo pode prejudicar a gente um pouco mais, sabendo que em setembro, outubro, novembro vem colheita americana.
projeções falam de 118 milhões de toneladas, mesmo com redução diária. É uma grande produção americana. Então você tem um ano que o Brasil colheu recordes acima de 170 e os Estados Unidos podem colher uma grande produção mesmo com redução diária. Isso vai mudar, o USDA vai mudar isso todo mês. A gente não sabe se vai fechar nesse 118. Mas é um assunto para ficar atento o tempo todo, porque o que poderia beneficiar, hoje pode ser o contrário. Hoje ele pode trazer uma nuvem negra para o mercado brasileiro, não dizendo que a China vai parar de comprar da gente. Ela obrigatoriamente vai ter que continuar comprando. Porque não tem outro para comprar. Não tem outro para comprar. Mas pode... Essa sensação de que favorece os Estados Unidos podem tirar os prêmios do Brasil. É assunto para semana, toda semana ficar ligado, porque toda semana vai ter novidade. Já vamos montar uma cadeira cativa pro Ronaldo aqui. Pelo menos uma vez no mês ele vai ter que vir aqui no Agro 2. Que mudou, né? Porque eu acho que teremos aí, né, várias situações, né, cara? Tem esse desfecho também de guerra de Ucrânia e Rússia, que até hoje também tá um imbróglio, né? O Zelensky não tira o pé e o Putin também não arreda. Essa foi surpreendente, porque quando ela começou... Tá durando, hein? Eles achavam que era 40 dias. O Putin prendeu mais de 8 generais por traição. Porque passaram informações enganosas, que ninguém imaginava que o Ocidente ia apoiar tanto a Ucrânia como apoiou. A Europa mandando munição, os Estados Unidos mandando munição, mandando dinheiro. Você lembra que até o Brasil entrou na disputa. Vai mandar munição para a Ucrânia? Não. Acho que o Brasil, posso estar falando besteira, mas eu acho que o Brasil tem aqueles tanques Leonard. Pouquinhos, mas tem, que são os da Alemanha, que são os mais avançados do mundo. Eles queriam mandar esses tanques e munições desses tanques para a Ucrânia. O Lula... Companheiro, calma aí. Não sei, que também eu acho que foi coerente não entrar. Foi a mesma postura que o Bolsonaro tomou. Exato. O Brasil tem que ficar neutro na parada, porque... faz negócio com os dois lados. Exato. Precisa dos dois lados, exato. Né? A gente ajuda um outro, mas ajuda o outro lado, ajuda um aqui, ajuda ele. Mas a Ucrânia, ela tem um ponto estratégico que é interessante para os dois lados, que é sobretudo ali os minerais raros, que a China também tem, e que são muito importantes para a produção de chips. Que Taiwan detém essa produção de 60% da produção global é de Taiwan. Então, faria até um pouco mudar o jogo, que é o acordo que o Trump fez com o Zelensky. Deixa eu explorar as terras raras, os minerais raros, terras raras, 50% do lucro é seu, 50% do lucro é meu. E a Rússia, tem ali os especialistas militares falam que se ela pegar a Ucrânia, ela não vai parar na Ucrânia. Ela vai... Porque olha o que a gente está vivendo, Pedro, para te devolver rápido. A gente está vivendo de novo uma guerra expansionista. Uhum. A gente está falando de novo de gente, de países mudando o seu território. Querendo conquistar a área, né? Querendo aumentar a área, querendo terra. A Rússia quer a Ucrânia, Israel ali com Hamas discutindo quem é que vai ficar com a faixa de Gaza. Isso é expansionista, embora eu fala que não é, mas na prática acaba sendo. A China querendo Taiwan de volta. A gente está vendo Venezuela e Guiana. O Trump com a Groenlândia. Aí o Trump querendo pegar a Groenlândia. A Groenlândia é um ponto assim muito inteligente, porque é por causa de uma mudança climática. Os pontos mais gelados da Terra, não vou entrar no ponto porquê da mudança climática. Eu não concordo quando falam que a mudança climática está sendo causada pelo homem. Acho que tem um ponto aí. Essa discussão é longa. Mas que está acontecendo a mudança. Mas que tem acontecido a mudança, tem acontecido. E o degelo que vai acontecer na Groenlândia vai dar acessos que ninguém tem, marítimos. Sim. 3 vias ali que nenhum país tem, e a Groenlândia vai ter. E ela vai poder produzir também grãos com esse degelo. Que vai ser viável. Eu vi também uma informação que tem um... Eu não sei se é um gás, se é um mineral, o que é o hélio 3. É na Lua. Pois é, que tem na Lua, mas só que tem um vazamento do núcleo da Terra que tem hélio 3 também, e que lá na Groenlândia tem isso. É um ponto que tá vazando esse gás hélio 3. Eu não vi. E o hélio 3 é um combustível super eficiente, né, para questão nuclear e tudo mais. Então, que tem um interesse aí velado na Groenlândia em função do hélio 3. Do hélio 3 eu não tinha visto.
Do Hélio 3 eu não sei. Eu sei que a China tá indo pra Lua buscar Hélio 3. A Lua é muito rica. Eu tava conversando esse final de semana com a turma em casa. A Lua é muito rica em Hélio 3. Parece coisa de papo de ficção científica. Aí estão indo lá buscar, não sei como. É porque ela estabiliza, o Hélio 3 estabiliza a reação nuclear. Ah, tá. Em menor escala. Então não sei se você viu que a China conseguiu lá num reator que ficou durante acho que 10 minutos ou 20 minutos a temperatura de 10 milhões de graus Celsius. E ela conseguiu manter estável. E o Hélio 3 mantém essa estabilidade. Mais barato, mais barato e mais abundante. Então, e aí, então, a função do interesse nesse Hélio 3 é porque existe uma corrida grande de energia pra gente ficar livre de petróleo e energia a combustão e tal, porque a energia nuclear é o futuro, não tem? Eu acho que não só pela independência do fóssil. Não falo por climático, falo por financeiro mesmo, mas para manter esses servidores de IA que a gente tem hoje. Você viu que o pessoal já está lançando produção de servidores em satélite. Eles não tem nenhum ainda, mas é o próximo passo que vai acontecer. Você tem no seu escritório sua salinha de servidor. Os IAs vão pegar suas salinhas de servidor e mandar em satélite com energia solar, porque não dá para ficar com isso ligado aqui na tomada mais, que é uma energia muito cara. Mas aí a Groenlândia, ela entra... Então, eu não sabia dessa questão do Hélio 3. Depois você dá uma olhada pra você ver, interessante. Você está me atualizando, me trazendo essa novidade, mas que tem também essas rotas marítimas que são extremamente estratégicas. E tem um domínio russo muito forte, porque os Estados Unidos têm poucos quebra-gelos, navios quebra-gelos, em relação ao que a Rússia tem. Bom, a Rússia tem a Sibéria, ela já está acostumada... é congelado lá. Ela já está acostumada com isso há muito tempo. Então, olha, a gente está falando de novo de um expansionismo. Isso é coisa assim... Quem que está vivo, que ouviu falar, a Terra... Bom, a gente teve no Brasil, não tão antigo, mas... mudanças geográficas de território, fala em pleno século XXI, em pleno 2025, mas todas as guerras que a gente está vendo agora estão nessa disputa. Índia e Paquistão parece que deu uma acalmada agora, a gente tem o Congo, as guerras em Ruanda, a África, que também são disputas territoriais. Esse é o mundo que a gente está vivendo, um mundo de conflitos militares. E o próximo deles, que eu acredito que não está esquecido, aliás, pode até estar um pouco esquecido, mas não está resolvido, é a China e Taiwan, porque oficialmente Taiwan pertence à China. O Nixon fez esse acordo com Mao Tse-tung, se eu não estou enganado, de 74, e reconheceu Taiwan como parte da China, só que os Estados Unidos já fazia relações comerciais com Taiwan, mas não tem embaixada em Taiwan. A China, no dia que assinou esse acordo, falou: agora quem tiver embaixado em Taiwan não tem acordo comigo mais. Poucos países, acho que chegam a 10 países que têm embaixada em Taiwan, e o Vaticano tem embaixada em Taiwan. Então, se oficialmente, Taiwan é da China. Só que ninguém quer deixar a China pegar Taiwan, porque ela vai dominar a produção de chips se ela tiver Taiwan na mão. Pensa. Não, a China com Taiwan na mão para produzir inteligência artificial, para produzir carro, produzir tudo. Vai dominar o mundo. Vai ter uma invasão de produtos chineses que aí todo mundo vai ter que se proteger contra a China. Você lembra da taxa das blusinhas? Por que o Brasil pôs taxa das blusinhas? Para fortalecer o comércio interno, né? Tava quebrando a Magalu, não sei quem. Peraí, o produto da China... Mas aí vem uma pergunta, Pedro. Por que a gente compra de lá? Porque é mais barato que o nosso aqui. Por que o nosso aqui não vende... Não vende no mesmo preço que eles lá? Porque é o quê? A nossa mão de obra, que é cara... Pode ser, mas se o governo começar a dar isenção de taxas, será que não dá para baixar os custos e manter as margens? E ficar competitivo, a administração, né? Aqui é terrível. E nesse mundo que a gente tem de guerras políticas, guerras militares, tudo vai impactar sobretudo na nossa moeda, no nosso câmbio. Então, hoje o mundo lá fora está vivendo uma dúvida, mas... esses conflitos, as guerras ainda estão ali do lado, o mercado precificou um pouco, falou, não dá para antecipar mais nada, vamos ter que ver o que vai acontecer. Mas no ponto tarifário já está aliviando. Já era para o nosso real aqui estar mais alto, ou seja, era para o dólar estar mais baixo. Aí o nosso mercado interno entra todos esses pontos políticos aí que a gente está conversando. O mundo é expansionista e a gente está aqui tentando prever. Resumindo, é tiro, porrada e bomba. Ronaldão, Pedrão, obrigado mais uma vez aí, cara, pela sua presença. Pelo jeito, vamos ter que fazer outro mês que vem. Bora. O cenário já vai mudar, já vai ter muitas outras novidades aí no
do que vai estar acontecendo no mundo, né? Não para também, logo já começa a nova safra aí, né? 24/25, que vem aí novos desafios, nova realidade, o câmbio alto, né? A gente sabe que a agricultura ela é toda dolarizada, então o produtor vai plantar com dólar alto e no final essa conta vai fechar. Eu já vi que algumas regiões do Mato Grosso a conta não estava fechando. Tava ficando mais caro produzir do que o que ia colher de fato no final. Então, enfim, cenário incerto aí no agro brasileiro nos próximos meses aí. Fechou? Então é isso, Ronaldão. Obrigado. Quem quiser te acompanhar seu trabalho, como é que funciona? Eu só vim, na verdade, para pedir isso. Royal.rural. Royal com Y, né? Royal com Y. Lá no Instagram, acompanha a gente nas redes todas lá. Todo dia tem novidade. A gente, todo dia, nos stories ali, eu tô entregando informação e semanalmente a gente tem alguns quadros lá de informação mesmo. Aí dá pro pessoal pedir conteúdo, falar que eu tô mentindo também, não tem problema, questionar, vai lá conversar, discute lá no Royal.rural. Tamo junto. Obrigado você também que assistiu mais esse episódio. Quer ficar por dentro das notícias do agro no Brasil e do mundo? Acessa www.agro2.com.br. Segue nosso perfil aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, @portalagro2. E ó, aproveita aqui na galeria do canal que tem mais de 400 episódios. Então se inscreve aqui para ficar por dentro, compartilha e esparrama no mundo. Fechou? Até a próxima. Tchau, tchau.